Bom, pessoal, vamos então para a reta final. Vamos terminar os artigos do Poder Legislativo. Vai ficar faltando, obviamente, processo legislativo, que é outro assunto, apesar de ser dentro de Poder Legislativo, os editais tratam como assunto à parte, e não deixa de ser mesmo. Vamos lá, vamos para as vedações, as proibições dos deputados e senadores parlamentares. Essa vedação aqui ela é muito curiosa, ela é muito interessante. Deixa eu te mostrar aqui na Constituição Federal. Cadê? Peraí, eu já tinha ela aberta aqui. Constituição Federal. Comissões. Passei direto. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Artigo 54 da nossa Constituição. Os deputados e senadores não poderão. Aos deputados e senadores não poderão. E aí ele traz duas hipóteses. Não pode desde a diplomação, lembra da diplomação? Meados de dezembro. E o inciso 2 fala desde a posse. Opa, posse é 1 de fevereiro, sessão preparatória. Então, existe um intervalo de tempo aqui de proibições diferentes. Eu botei os dois aqui juntinhos para que você nunca mais se confunda. Eu não posso desde a Eu não posso desde a diplomação e eu não posso desde a posse. Então, desde a diplomação, não cabe, desde a diplomação, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. Entidade política, autarquia, empresa pública, sociedade econômica mista, fundações. Olha só, toda e qualquer entidade da administração pública direta, eu não posso firmar ou manter contrato desde a diplomação. Se eu sou um senador, mas eu tenho um contrato com uma autarquia, por exemplo, a partir da minha diplomação o contrato tem que ser rescindido. Salvo quando esse contrato obedecer cláusulas uniformes. Ou seja, salvo se esse contrato for igual para todo mundo, independentemente de eu ser ou não senador. Um contrato com a CELP, por exemplo. A CELP é a empresa de distribuição de energia elétrica aqui em Pernambuco. O contrato com a distribuidora de energia elétrica aí na sua cidade, no seu estado, ele é igual para todo mundo. É um contrato de adesão, igualzinho, uniforme. Então não é porque fulano é senador que ele não pode assinar esse tipo de contrato, ele pode. Agora, se os contratos não forem iguais para todos, se para ele, senador, puder ser um pouquinho diferente, desde a diplomação, ele não pode. Se ele já assinou, ele tem que rescindir esse contrato. Certo? O que mais? Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, né, livre demissão, comissionado, nas entidades da linha anterior, nessas entidades da administração pública. Então ele não pode ter contrato nem ter cargo remunerado nessas entidades. Certo? Agora, passei a diplomação, agora eu vou tomar posse. Além daquelas proibições, agora eu não posso, desde a posse, outras coisas. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Então eu não posso ser dono de uma empresa que tenha um contrato com uma entidade política, uma autarquia ou uma fundação autárquica. Se eu tinha um contrato, foi rescindido aqui. E agora? Agora eu não posso ser proprietário da empresa que teria esse contrato. Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas na linha anterior. Patrocinar causa, ou seja, subsidiar, botar dinheiro em que seja interessada qualquer das entidades da linha anterior. Então eu vou usar meu cargo como senador para beneficiar a empresa do qual eu sou proprietário, ou controlador, ou diretor. Ou gozo de qualquer tipo de favor. Não posso. Não posso patrocinar causa. Aqui. Não posso mexer os pauzinhos para beneficiar essa empresa. Certo? Desde a minha posse. E não posso ser titular de mais de um cargo público eletivo. Não posso ter 2 cargos públicos eletivos. Não posso ser eleito para 2 cargos. Eu sou deputado e vereador. Não posso. Eu sou deputado e senador. Não posso. Eu sou senador e governador. Não posso. Peraí, Nelson, é aquele caso lá do servidor e vereador. Não pode acumular? Servidor não é eleito. Não é cargo eletivo.
Percebe? Aqui ele está falando de 2 cargos eletivos. Se eu sou senador e quero ser eleito governador, eu tenho que me licenciar de um para concorrer ao outro. Não venci, volto porque era só uma licença. Venci, peço para sair, me exonero do cargo de senador e vou tomar posse como governador. Certo? Ok? Difícil isso? Não é simples? E para terminarmos, mas ainda nessa questão de vedação, o artigo 10 diz assim: perderá o mandato o deputado que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Esse artigo 10, peraí, tô desconfiando aqui, digitei errado. Perderá o mandato o deputado. Ah, já sei, peraí, só confirmar. É, 10 coisa nenhuma, tá? 10 coisíssima nenhuma. Isso aqui é o 50, eu vou corrigir para você, mas é o 55. Tá bom? Por que aqui só tem deputado? Ó, porque eu tirei isso aqui do artigo 10 do regimento interno da Câmara, mas nem precisava, porque a própria Constituição, no artigo 55, traz a proibição para os deputados e para os senadores. Tá bom? E ele diz, ó, infringir qualquer proibição estabelecida no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ó, tomou alguma atitude cujo procedimento é incompatível com o decoro parlamentar. Nelson, o que é o decoro parlamentar? É a compostura, como eu já falei. É o que se espera de postura de um parlamentar. Hoje em dia a gente não está esperando muita coisa deles, não. Não é? Não, pelo menos não muita coisa boa. Que deixar de comparecer a cada sessão legislativa, você sabe o que é uma sessão, né? 2 de fevereiro a 22 de dezembro. A terça parte das reuniões ordinárias da Assembleia. Ou seja, eu faltei 1/3 das sessões ordinárias da sessão legislativa. Salvo licença ou missão autorizada. Eu estou doente, eu estou de licença. E aí eu faltei 1/3, mas eu tenho lá o atestado. Há uma licença para tratamento de saúde, então eu posso faltar. 4. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Perdeu o direito político ou teve suspenso, artigo 15, lembra? Sai do cargo. Que sofrer condenação criminal em sentença com eficácia transitada em julgado. Artigo 15 também, né? Decisão criminal transitada em julgado. Certo? Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição, a justiça eleitoral foi lá e disse, ó, perdeu o cargo, perdeu o Playboy, e aqui que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ok? O parágrafo 1º, ele traz as hipóteses do decoro. É incompatível com o decoro parlamentar. Além de outros casos previstos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso, ou a percepção de vantagens indevidas. Então eu abusei das minhas imunidades, abusei das minhas vantagens, ou auferir uma vantagem indevida. O que acontece? Está contra o decoro parlamentar, e se está contra o decoro parlamentar, perco o mandato. Tá aqui, ó. Perco o meu mandato. Ok? Tá bom? Cadê? E ele continua. Nos parágrafos 1, 2 e 3, a perda do mandato será citada pela Câmara ou Senado por maioria absoluta. Então, inciso 1. Infringir as cláusulas do artigo anterior, falta de decoro e direitos políticos suspensos ou perdidos, ele diz, sofrer condenação criminal, ele diz, olha, a Câmara dos Deputados e o Senado vai decidir por maioria absoluta. Tá meio desconfigurado aqui, né? Certo? Nas demais situações, na situação 3, 4 e 5, aqui ó, 3, deixar de comparecer um terço das sessões, perder ou tiver suspensão de direitos políticos, ou nos casos que a Justiça Eleitoral decretar, independe da maioria absoluta da Câmara ou do Senado. Certo? Mas na 3 e 5, ele diz, a perda será declarada pela mesa da Câmara. Na 3 e 5 deixar de comparecer um terço, ou quando a Justiça Eleitoral declarar, não precisa maioria absoluta.
mas eu perderei o cargo, o mandato, a partir do momento que a mesa da respectiva casa disser: ei, boy, a Justiça Eleitoral mandou e tu voa, tu perde o teu cargo. Certo? E o quarto diz assim: a renúncia parlamentar submetida ao processo que vise ou possa levar à perda do mandato nos termos deste artigo terá seus efeitos suspensos. É o famoso fujão. Abriu-se o processo, aí o parlamentar vai lá e diz assim: eita caramba, eu vou ter meu mandato cassado. Vou perder meu mandato. O que é que ele faz? Ele diz: eu renuncio. Não pode, não pode. A renúncia do parlamentar ficará suspensa todas as vezes que ele for submetido a processos que possa tomar o seu mandato. Certo? Ok? Até as deliberações finais, ele fica suspenso. A renúncia fica suspensa. Tá bom, meus amores? E para terminarmos, o 56. O 56 diz... Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Eu vou fazer assim. Opa. Ahá. Pronto. Adiantou de quase nada. Agora vai. Agora foi, agora encaixou. Não perderá o mandato, deputado ou senador. Opa, não perderá. Não perderá. Isso aqui é para não perder o mandato. Deputado ou senador, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal e de território, prefeitura da capital, ou chefe de missão diplomática temporária. Não são cargos eletivos, porque governador de território é escolhido, a gente já falou disso. Então ele pode ser deputado ou senador, licenciado e prefeito de uma capital, por exemplo. Prefeito de capital Inciso 2. Licenciado da respectiva casa por motivo de doença, de que trata sem remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias. Então ele pode faltar um terço das sessões, desde que esteja de licença, não perde o mandato. E desde que essa licença não passe de 120 dias. Certo? E aí eles falam, né? O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura. Então o senador tá doente, chama o suplente. Certo? Ou de licença superior a 120 dias. Eita, 120 dias, o que acontece? O seu suplente vem definitivamente. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, faça a eleição para... preste atenção. Eu vou logo para o parágrafo terceiro, porque eu quero terminar com o parágrafo segundo. Nas hipóteses do inciso 1, o deputado senador poderá optar pela remuneração do mandato. Aqui, ó. Ele foi investido para ministro de Estado. Ele pode ficar como ministro de Estado e optar pela remuneração de ministro ou de deputado ou senador. Ele foi indicado para ser governador do território, ou secretário de um Estado, ou do Distrito Federal. Ele pode escolher ficar com a remuneração do cargo para o qual ele foi indicado ou a remuneração de deputado ou senador. Certo? Mas preste atenção agora. Parágrafo 2º, para a gente terminar a nossa aulinha de hoje. Parágrafo 2º diz assim: ocorrendo vaga e não havendo suplente. Como assim, Nelson? Olha só. Vou desenhar aqui para você. Ocorrendo vaga e não havendo suplente. Você sabe, melhor do que eu, você sabe que um senador é eleito para um mandato de 8 anos. Nossa senhora, eu tenho que ajustar essa sentir aqui rápido. A letra já é feia. O senador é eleito para um mandato de 8 anos. A letra é feia, mas nem tanto, tá? 8 anos. Nossa senhora. Eu vou fazer assim, peraí. Vou só desenhar, para ver se fica melhor. Aqui. Agora. Olha só que mão firme. Aqui. Pronto. Mandato de 8 anos, não é isso? 8 anos de mandato. Aí, morreu o senador. O que acontece? Vem o primeiro suplente. Mas o segundo suplente foi cassado. O que acontece? Vem o segundo suplente. O terceiro suplente renunciou para não ser cassado. O que acontece? O segundo suplente renunciou. O que acontece? Não tem um terceiro suplente.
E agora, Nelson? E agora? O que diz o parágrafo é o seguinte: se o cargo de senador ficar vago e não tiver mais nenhum suplente, faltando, meus amores, menos de 15 meses, menos de 15 meses, 15 meses, eu vou tentar desenhar aqui assim mesmo, menos de 15 meses para o final do mandato, aqui é um 1, e aqui é um 5, ficou horrível, mas tudo bem, tá valendo, tá valendo. 15 meses. Ponte, passou. Se tiver faltando menos de 15 meses e o cargo de senador ficou vago, deixa o cargo vago assim mesmo. Deixa vago. Aquele estado vai terminar esse mandato com um senador a menos. Agora, se porventura o cargo ficou vago, não tem mais suplente, o suplente não existe mais, morreu também, os 3 morreram no acidente de carro, e está faltando mais de 15 meses, aquele estado, a população, os eleitores daquele estado vão às urnas eleger um senador com 2 suplentes. Vou dar um exemplo prático, tá? Um exemplo prático. Vamos imaginar a seguinte hipótese. O estado do Rio de Janeiro tem um senador, e esse senador, veja, tem 3 senadores, né? Mas um deles chamou os suplentes para comemorar a candidatura à eleição. Foi a primeira semana de trabalho dele. E aí ele faz o quê? Ele chama os suplentes assim: pessoal, vamos lá, eu vou pagar o almoço de vocês hoje. Hoje é por minha conta. A gente vai aqui e vamos comer. Aí no caminho ele perde a direção e sofre um acidente. E o senador e os 2 suplentes morreram na primeira semana da sessão legislativa. No dia 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, sei lá quanto de fevereiro, logo no comecinho. O cargo de senador, veja, ficou vago. O suplente não pode assumir porque ele estava no carro. O outro suplente também não. E agora, Nelson? O que acontece, Nelson? Tá faltando mais de 15 meses para terminar o mandato. Faltam 8 anos no meu exemplo. Então o que acontece? O Rio de Janeiro, os eleitores do Rio de Janeiro vão às urnas eleger um senador com 2 suplentes. E esse cara eleito vai ficar apenas o período restante do seu antecessor. Apenas o período restante do seu antecessor. Certo? Ok? Tá bom? Olha só, ocorrendo vaga e não havendo suplente, faça a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Vamos para outro caso. Pessoal lá de Santa Catarina, mesma coisa. O senador foi eleito e tudo mais, os suplentes, só que aí passaram-se quase 8 anos, 7 anos e um pouquinho. Agora passaram 7 anos e um pouquinho, ou seja, faltam poucos meses para o fim do mandato desse senador. Quando ele, num acidente de avião, morre ele e os 2 suplentes, estavam todos no mesmo avião. Faltam menos de 15 meses, O que acontece com o pessoal de Santa Catarina? Vai ficar com um senador a menos. Deixa esse cargo vago até a eleição, que já se aproxima a menos de 15 meses. Ok? Tá claro isso? Difícil isso? Não? Não, né? Tranquilos e calmos. Bem, vamos ficar por aqui, senhoras e senhores. A nossa próxima aula vai ser sobre processo legislativo. Processo legislativo que é importantíssimo. Te vejo lá.